Então, hoje, quarta-feira, dia 18 de março, comigo aqui na sala o Fernando Casimiro, Carol, Gustavo e a Nayara, que está aqui transmitindo também para o Instagram, para a gente poder trazer um pouco de conteúdo para vocês no nosso webinar, né? Essa semana um pouco atípica, né? A gente está fazendo aí uma série de webinars praticamente todos os dias, então está sendo uma coisa bem diferente. A gente está trazendo aí, tentar trazer o máximo de informação para todo mundo, porque essa necessidade ela está muito latente. A gente está tendo que mudar muitas informações, tomar muitas decisões a cada minuto, a cada segundo, e a gente então decidiu que a informação seria a melhor forma aí da gente conseguir passar por tudo isso nesse tipo rapidamente. Evidentemente, quando a gente tem que tomar muitas decisões nesse curtíssimo espaço de tempo, isso acaba estressando um pouco, uma coisa atípica, né, e acaba trazendo um tipo de desconforto para as pessoas. E com esse desconforto também vem a questão da desmotivação, né, e é um pouquinho do que a gente quer trazer, como que a gente quer mudar um pouquinho o tema de hoje. Assim como o Michel disse no webinar de ontem, não vou aqui falar do Covid-19, isso não cabe a nós, mas o que eu quero tirar algumas lições que a gente está tendo que aprender nesses momentos, né? Como que a gente está tentando conviver com isso para conseguir passar por tudo isso, que isso vai terminar. A gente sabe que isso vai terminar. A gente espera que termine bem. Acho que a gente está fazendo a coisa certa. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir passar por isso da forma melhor possível. E o nosso tema de hoje, na verdade, ele vem até como um antagonismo desse ponto, né? Como que a gente poderia, né, ter uma ideia para valorizar nesse momento que a gente está vivendo, como que a gente poderia trazer uma visão boa dessas coisas que estão acontecendo, como que a gente poderia tirar proveito e trazer coisas boas, né? E até mesmo das crises, né? A gente sabe que até das crises a gente consegue tirar algumas oportunidades, até dos momentos piores a gente sempre tem alguma coisa boa que a gente pode trazer. E como que a motivação ela pode ser o combustível, né? O combustível para nos ajudar a passar por tudo isso, né? Superar essa crise, superar esses perrengues, superar esses problemas, né? Então essa que é a grande sacada, é um pouquinho dessa pergunta que eu acho que eu vou tentar trazer respostas para vocês, ou pelo menos tentar trazer uma forma de visão diferente de tudo isso que está acontecendo, para que a gente consiga passar por isso de uma forma mais tranquila, né? Então, essa é o grande objetivo que eu tenho hoje. E aí, quando a gente passa para falar, então, acho que o primeiro passo que a gente tem que dar nessa conjuntura é não ter pânico, né? A gente está ouvindo todo momento, todo mundo repetindo isso, e eu entendo que isso é a mais pura verdade, né? Porque quando a gente traz o pânico a gente é consumido pelo pânico, a gente acaba perdendo muito da nossa capacidade de raciocínio, a gente acaba perdendo a nossa capacidade de análise estratégica das coisas. E isso é o pior problema que isso pode acontecer. Quando a gente está em pânico, a gente não consegue se organizar, né? A gente não consegue realmente enxergar as grandes soluções que os problemas possam ter. E quando a gente se livra do pânico, a gente percebe que as soluções elas poderiam estar ali muito perto da gente. Elas às vezes, com algumas pequenas atitudes, uma visão um pouco mais fora da caixa, um pouquinho, a gente percebe que a solução estava lá. Mas o pânico ele acaba nos cegando, ele acaba nos impossibilitando de ter essa visão, né? Então, acho que o grande recado, a gente vem ouvindo isso falar a todo momento, né, pela TV, então a gente vê as pessoas querendo estocar comida, fazer um monte de coisa. Cara, esse é o típico cenário de pânico que, na verdade, não ajuda em nada, em nenhum momento. Então, a gente fugir do pânico, não entrar em pânico, é a primeira lição que a gente tem que trazer para a gente entrar numa solução dessa. De qualquer forma, eu acho isso que sem exceção, em toda crise nós temos muitas oportunidades. E assim como eu mencionei a questão do pânico anteriormente, a gente tem que saber muito bem escolher o caminho que a gente quer, né? E também entender quais os níveis de informações a gente quer consumir, né? Nesse momento, é natural que a gente é bombardeado a todo momento por um monte de informações que acabam realmente
nos trazendo alguma dificuldade para entender o que a gente precisa realmente trabalhar para enxergar, conseguir separar, né, o que é crise e o que é oportunidade, né? Quer dar um exemplo disso que eu estou falando? Todo dia eu sempre falo com o Rodrigo, no terminal do dia, a gente conversa pessoalmente quase que o dia inteiro, telefone, mas pelo WhatsApp a gente sempre termina se falando, né, à noite e tal, já cada um na sua casa, e ele sempre me faz uma pergunta, né? Ele chega para mim e fala: e aí, como foi as vendas do Senu? Como foi o Senu? Quais foram os negócios que nós fechamos? Quais foram os tipos? Quais foram os produtos, serviços, né? E quando ele me faz essa pergunta, na verdade, isso acaba sendo uma grande provocação para que você faça uma autoanálise, né? Você vai lá olhar o que aconteceu, vai ver, puxa, do resultado que quem trouxe, qual foi o percentual de tal mercado, né? E isso vai te trazendo esses insights para que você olhe, né? Então, às vezes, e está sendo natural, a gente está vivendo num momento onde as vendas elas vêm baixando todos os dias, em todo, não só na minha unidade, na nossa unidade aqui da Master, como na sua unidade aí, como em qualquer outro mercado. A tendência é essa. Mas a gente consegue, quando você consegue analisar isso, fazer esse balanço do dia, analisar o que foi feito, para quem você vendeu, o que você vendeu, qual foi o produto, qual foi o serviço, você consegue ter algum insight, você consegue ter alguma informação que possa contribuir, onde você consegue enxergar algum tipo de oportunidade. De novo, qual o exemplo? Poxa, uma coisa que eu falei um monte de coisa aqui, eu falei, cara, a gente está vendo um monte de coisa, vamos focar no mercado de saúde. O mercado de saúde está carente de informação, com a velocidade que as coisas estão acontecendo, de mudança todo segundo de uma informação, o que é informado agora, daqui a 5 minutos já não serve mais, precisa ser trocada a informação. Então a gente pode ter uma grande oportunidade de entrar com os órgãos de saúde, hospital, clínica, né, supermercado, o Gustavo falou bem hoje de manhã. Então assim, são coisas bem interessantes quando a gente consegue sim, se você tiver foco, tiver com a cabeça tranquila e tiver ter tido a sábia decisão de qual vai ser a sua fonte de informação, você vai conseguir ter, nas crises, encontrar algum tipo de oportunidade interessante aí. Quando eu falo disso, né, a gente tem que saber eleger aí quem são as nossas fontes, né? Fugir das fake news, fugir das wrong news, né? E tudo mais que vão nos trazer informações erradas. A gente tem que valorizar, né? Você tem que valorizar quem te conhece, valorizar quem conhece o seu mercado. Você tem que perguntar a todo tempo, né? O que você está querendo realmente trabalhar para poder focar no seu dia a dia, né? Então, tudo que você for ler, assistir, ouvir, podcast, tudo, eles vão trazer muitas informações. A gente tem que saber dividir isso para não ter bombardeado porque se você está nesse momento de só ler desgraça, só ler problema, isso não vai colaborar em nada com que você tem que tomar de decisão ou de que você possa enxergar algum tipo de oportunidade nesse sentido. Então, e pelo contrário, né, essa forma de informação de só problema, de só desgraça, eles te levam a uma imensa sensação de impotência, que você não controla isso, você não consegue mudar, né? E você fica vendo só a calamidade, ou seja, você decide, você não clica lá no botãozinho da oportunidade e você clica no botãozinho da crise. Então, é muito a visão de que você quer ter. Escolher bem a sua fonte de informação é fundamental nesse sentido. Quando a gente fala disso, das informações, vocês viram os vídeos que nós mandamos na segunda-feira? Vocês viram os vídeos que nós mandamos na terça-feira? Vocês conseguiram enxergar algumas oportunidades que estavam ali implícitas para a gente trabalhar? Puxa, a gente tem que entender que nesse momento a gente tem que estar muito forte e muito junto para conseguir passar por tudo isso, né? Essas são dicas que a gente pode confiar, né? Nesse momento, temos que se unir com boas práticas, com boas informações, com boas soluções, com novidades, com oportunidades, né? Então, isso não pode ser um caminho de uma mão só. Evidentemente que o grande papel que a Master tem é de aproximar a rede de franqueados, aproximar você, atacar. Mas se você está lá fazendo alguma coisa, e quando a gente mostrou também no vídeo de segunda-feira, o Rodrigo foi muito, muito, muito feliz quando ele mostrou o que as unidades já vêm fazendo para passar. Isso, queira ou não, são insights diferentes. Então, poxa, você vê Pinheiros usando máscara, o Jorge colocou lá um bandeira enorme dentro da loja com
com informação, né? A gente trabalhando aqui em Moema e no Senu, a gente fazendo horários escalonados, enfim, são ações que elas tendem a se inspirar, a gente tem que dividir isso com a nossa rede. Esse é o maior bem que a gente tem, então a gente tem que usar bastante isso, bastante informação nesse momento para que a gente possa passar por isso de forma bem positiva. E tem a clássica, né? De enxergar o copo meio cheio, né? Da situação que estamos vivenciando nesse momento. É quando temos que... É exatamente nesse momento que a gente tem que pensar assim, cara, eu não posso deixar de investir em marketing, eu não posso deixar de ter uma ação de prospectar, eu não posso deixar de ver a oportunidade. Se nesse momento eu decido diminuir, se nesse momento eu decido recuar, cada vez mais eu vou vendo o copo vazio, né? Apesar de toda a diversidade, de todos os problemas, de todas as dificuldades que a gente sabe que a gente está vivendo e a gente ainda vai viver por um tempo ainda indeterminado, a gente tem que enxergar o copo meio cheio. A gente tem que focar nas ações que dependem dos nossos esforços, as ações que dependem das nossas forças. E, de novo, juntos a gente consegue ter uma grande inspiração e o que a gente quer mesmo é ver o lado positivo das coisas. E quando o lado positivo, ele tem um grande gatilho aí para começar. O positivismo, as coisas boas, elas começam pelo desejo, né? Quando a gente deseja, a gente consegue ter isso. E nessa frase do Napoleão Hill, ela me deixa muito... Napoleão Hill é um escritor americano. Ele foi assessor do Roosevelt, né? Então, ele consegue exatamente trazer essa essência para dentro do que a gente quer mostrar, né? E quando a gente coloca fé, cara, quando a gente coloca esse desejo para acontecer, a gente acredita naquilo que nós desejamos, a gente fica imbatível, a gente consegue realmente realizar coisas incríveis nesse momento, que são, assim, fundamentais que a gente possa realmente passar por isso, né? E aí a gente tem que se fazer algumas perguntas, né? O quanto eu realmente desejo isso, né? O quanto eu desejo o êxito dessa minha ação. Então, quando a gente coloca essa situação, a gente vai nos levando a trabalhar com isso. E sei lá que existe alguma coisa além do desejo que possa nos influenciar em nossas escolhas? Eu acho que a paixão é um grande ingrediente aí que também consegue contribuir muito para que a gente possa realizar grandes coisas, né? O Simon Sinek, que ele fala muito bem isso, quer dizer, quando você coloca paixão nisso daí, você consegue trazer uma sensação muito diferente para tudo que você está trazendo, né? Então, isso é muito importante, isso traduz de forma brilhante tudo isso que a gente quer trazer. Quando a gente fala dessa parte do positivismo, a gente pensa que o positivismo é realmente enxergar e fugir do óbvio, né? É fazer aquilo que a gente não se imaginava fazendo, né? Trazer o ineditismo, as coisas novas, né? Quem aqui imaginaria essa cena, né? O Cascão lavando a mão, né? E aí o Cascão falando, né? Ele tá se soltando de velhos hábitos, ele está se desprendendo dessas questões muito mais por conta desse problema, ele está indo fazer. Então, assim, acho que quantas vezes a gente está preso em algum problema que a gente não consegue sair nesse sentido de trabalhar. Então, esse slide eu gostei bastante, foi também uma contribuição que o Rodrigo me deu para a gente usar aqui para fazer isso. É bom, né? A gente mudar, e nesses momentos a gente consegue perceber o quanto a gente consegue fazer isso, né? E aí, eu volto um pouquinho, será que um Cidade Alerta daria essa dica para a gente? Será que um Cidade Alerta daria aí esse insight? De novo, né? Vocês conseguem perceber a diferença da fonte de informação para trazer esse tipo de ação para a gente? Então, é sempre fato, né? As consequências das nossas ações é aquilo que nós estamos enxergando ou até colhendo no fundo, né? São tudo os reflexos das nossas atitudes, né? Então, a gente tem que trabalhar muito isso, né? É incrível como nesses momentos a gente acaba nos esquecendo de fazer as coisas mais simples possíveis, né? E é estranho que assim, a gente hoje está sendo bombardeado, puxa, o modo correto de espirrar, a lavar as mãos, mas isso não é uma coisa básica. A gente já não podia estar fazendo isso, já não precisava ser um hábito eu higienizar a minha mão, né? Então, quando a gente para pensar que esses momentos eles nos fazem muitas coisas a reaprender, a voltar para o básico, muita coisa por isso. Quando a gente pensa, então, na questão
no âmbito profissional, quando a gente faz uma analogia na nossa vida profissional, quais serão as questões básicas que a gente está deixando de fazer no nosso negócio? Quais são as coisas simples que a gente deveria já ser hábito e a gente não está fazendo? São questões que a gente tem que se bombardear, a gente tem que se perguntar para que a gente possa reaprender muitas coisas, né? Eu acho que isso é fundamental para a gente poder passar por esse momento que ele está sendo muito de um turbilhão de informações. De novo, a gente tem que selecionar isso e trabalhar para que a gente possa trazer esse trabalho muito claro. Quando a gente faz essa autoanálise, né, é fundamental para trazer a motivação a um outro patamar, né? Então, a gente tem que entender, puxa, fazer uma análise, como a gente falei lá na pergunta para quem eu vendi, o que eu vendi, quais foram os produtos, isso me força a pensar, e a todo momento a gente tem que estar visualizando isso e trabalhando de uma forma muito, muito firme nesse sentido. E às vezes, por mais incrível que seja o problema, a gente tem que trazer, a gente tem que ser transparente e trazer para discutir com as pessoas com quem a gente tá. Então, primeira coisa, confie em você, confie no seu time, confie na Master, traga os problemas, vamos juntos buscar soluções. Muitas vezes a gente está diante de um problema que uma outra unidade em outro estado passou e conseguiu resolver. Quem resolveu acabou não falando, quem está com o problema acaba não tendo conhecimento disso. Então, quanto mais a gente tiver a percepção de, puxa, tive um problema, resolvi assim, ou tenho um problema e não consegui resolver, alguém tem uma ideia, alguém pode ajudar, isso, queira ou não, ajuda demais na gente ter essa forma de trabalhar. Vai ajudar muito. A gente sabe que não está sendo e nem será fácil. E longe de mim aqui querer pregar a facilidade a qualquer custo, né? Muitas vezes sentar e fazer aqui uma analogia, até como os pernilongos aí do Wesley que estão até buscando uma solução, não é simples você fazer isso, não é simples você analisar um problema e trazer a solução para ele, mas é a melhor forma e a forma mais correta e mais rápida que você consegue trazer a solução. Quando se você tem mais pessoas dividindo com você o mesmo problema, esse problema ele tende a ficar mais leve, ele tende a aparecer soluções muito mais simples, muito mais fáceis do que sozinho você poderia encontrar. Quando a gente trabalha essa forma, ela realmente vem para nos ajudar. Então isso, queira ou não, é uma carona nessa parte do positivismo. Quando você tem a cabeça voltada para pensar de forma positiva, você consegue trazer isso de uma forma bem interessante, né? E quando a gente pensa aí, né, na zona de conforto, né? A zona de conforto ela acaba nos roubando essa capacidade de lutar que a gente tem, e nos faz esquecer das conquistas que já tivemos, né? E a gente já acaba caindo nesse ciclo. Então, a primeira lição, uma lição muito grande aqui, é a gente não cair nessa cilada, né? A gente pode ver, né, como essa frase diz, cara, muitas vezes um problema, uma adversidade é o que vai te fazer você chegar ao seu sucesso, vai fazer você despertar, encarar essa dificuldade e fazer com que você tome a atitude de rever, de reaprender, de conquistar e trabalhar nisso. A gente tem que pensar dessa forma, né? Essa parte positiva, ela vai trazer uma questão muito mais mental, uma força mental que vai te ajudar nesse sentido, nesse momento. Então, é fundamental que a gente fuja dessas ciladas aí que a zona de conforto nos traz, né? Então, é um pouco do que a gente falou. Talvez o Cascão lá, na zona de conforto, ele, por não tomar banho, ele não passaria a não lavar a mão. Então, assim, são nessas coisas que a gente tem que olhar quem está se reinventando, quem está fazendo o que de uma forma correta, né? Sentar, chorar e lamentar, diminuir, investir menos, querer retrair, cara, é o caminho mais simples, né? Mas nem sempre é o mais correto. E uma boa dica que a gente tem aí para a gente fugir, né, dessa cilada é valorizar os nossos diferenciais, né? E aí, quando a gente fala de ser autêntico, de ser único, né, ser você, né? Pense com faça essa análise, faça esse trabalho, né? A gente tem que ser o protagonista da nossa história, né? Quando a gente não aceita ser mais um,
a gente realmente decide mudar esse trabalho. A gente tem que querer ser o nosso update, a gente tem que querer ser a nossa melhor versão, a gente tem que querer olhar esse lado, né? No fundo, nós sabemos que a gente consegue fazer isso muito mais com algumas sacadas que a gente tem que ter para poder mudar isso, né? E quando a gente tem essa sacada, principalmente a gente tem que pensar assim, eu quero, na verdade, agradar a pessoa mais importante da minha vida, que é você mesmo. Então, assim, quando você decide, passa por você, né? Queira você ser o melhor, né? Então, esse lado é importante da gente pensar dessa forma, né? A gente decidir, quando você decide não se boicotar, você consegue realmente dar esse passo bem interessante do que a gente quer. O fato é que a gente tem aí o livre arbítrio, né? Para determinar o caminho que a gente quer trilhar. E nessa frase aí do Jorge Paulo Lemann, eu gosto muito porque ele coloca isso. A gente pode decidir, cara, decide ser otimista, né? No mínimo, você sai um pouco na frente, porque isso pode nos ajudar a tomar inúmeras decisões aí nesse sentido, né? Então, e novamente, depende de você. Qualquer fake news, qualquer wrong news não vai te dar essa visão. Pelo contrário, ele vai fazer você ser o pessimista. Então, a gente tem que ter essa maturidade para poder trabalhar com isso, né? Então, foque naquilo que você terminou como sendo o seu objetivo. Ele vai fazer você conquistar aquilo que você deseja. Isso é ponto que a gente tem que trabalhar de uma forma bem clara, né? A gente tem que estar acostumado a pensar de forma positiva. Aquele é o lance do copo que eu mostrei em alguns slides atrás. É enxergar o copo meio cheio. A gente tem que ter essa percepção. Então, isso é fundamental para que a gente possa ter essa visão nesse sentido. A gente vem chegando aqui na reta final do nosso webinar, e aí eu queria deixar, então, para terminar, duas reflexões para a gente tratar aqui, para a gente discutir. A primeira, ela vai me trazer uma percepção que como é incrível, né, a gente constatar que um vírus está nos fazendo repensar, reaprender, né, e encontrar novas forças, né? A gente, não sei se vocês pesquisaram, viram isso, mas um vírus ele não vive sem ele estar num corpo, né? Então o vírus ele não vive sem ele tem que estar atrelado a um corpo. E quando a gente conclui porque tudo que pode mudar é simplesmente uma atitude nossa. Por que não ser positivista? Por que se não olhar o lado positivo? Se depende exclusivamente de você, o start disso, a gente não pode deixar passar essa oportunidade, né? A gente não pode deixar que isso passe, né? A gente não pode deixar passar essa grande oportunidade de mudar a nossa história, né? Acho que, mais uma vez, a gente está sendo colocado em prova aqui, a gente está sendo testado mais uma vez, né? A gente está realmente tendo que mostrar a nossa grande vontade, o quanto realmente a gente quer virar o jogo, né? E talvez uma das poucas vantagens que a gente tem aí de ir amadurecendo na vida, quando eu digo amadurecendo na vida, é um sinônimo que eu quero dizer para ficar velho, né? É que a gente vai realmente fazendo algumas analogias. E uma primeira analogia que eu quero fazer é assim, essa não foi a primeira e nem vai ser a última crise que as pessoas mais maduras elas já passaram. Elas vão passar por outras, vão passar por essa e vão passar por outras. E a grande questão aí ela vai passar. E outra coisa, quais foram as grandes lições que nós aprendemos com essas crises que a gente vivenciou? Acho que o grande legado que a gente tem que trazer é o quanto isso nos trouxe de sabedoria para trabalhar com isso. Então, essa é a primeira reflexão que eu quero trazer. A segunda, que eu tentei aqui trazer, resgatar, o último filme que o Rodrigo assistiu no cinema, que foi o Titanic, né? E qual é, então, aí a grande reflexão? Acho que o grande aprendizado que eu tentei extrair disso tudo é o que vocês, não sei se vocês vão lembrar disso, é que mesmo quando o Titanic já estava afundando, a banda ela não parou de tocar. A banda ela tocava, o barco lá e os caras tocando até o último minuto. Será que os músicos eles foram teimosos ao cúmulo lá de acreditar que o barco não afundaria? Não era isso, né?
eles não paravam de tocar porque eles queriam a todo momento tentar tirar o pânico das pessoas e tentar, pelo menos, em algumas pessoas, retomar o raciocínio, retomar a forma de análise mais crítica para elas pudessem tentar salvar as suas vidas, né? Talvez a decisão mais simples fosse recuar, fosse parar de tocar, fosse parar de investir em marketing, fosse parar de querer fazer ligação, fosse querer parar de falar com os clientes, mas eles continuavam tocando. Até para conseguir manter ali um ambiente, na medida do possível, o menos degradante possível, ter ali resgatar um pouco de confiança em alguma coisa, eles continuaram tocando. E acho que a lição que eu quero trazer é que a gente tem que ser a banda do Titanic, a gente tem que tocar, a gente não pode recuar, a gente tem que ir para cima, a gente não pode, nós temos que ser os protagonistas dessa nossa virada. Eu acho que a grande lição que eu quero trazer desse ponto de vista é isso, a gente tem que ser a banda do Titanic, tá certo? Obrigado, e adorei fazer esse webinar, agora aqui já vou entrar para as considerações aí, quem quiser colaborar. Fernando, não sei se tem perguntas aí, estou aqui à disposição para a gente poder ouvi-los e responder as questões de vocês. Boa, Roger. Parabéns aí pela mensagem positiva aí para a rede. Muito boa a mensagem, gostei bastante. Assim, monitorando aqui e fazendo algumas anotações, acho que você foi muito feliz na colocação do copo meio cheio, meio vazio. Aquilo tudo tem no mínimo dois lados, né? E assim, a gente querendo ou não, no dia a dia é influenciador por uma quantidade expressiva de pessoas, né? Do nosso convívio, ao nosso redor, né? Então, é aquele negócio, tenta buscar sempre foco na solução, foi o que eu anotei aqui, né? Foco na solução é o que vai resolver. E depende muito de nós a solução agora, né? Então, está muito na prevenção e na busca de informações reais, verídicas, tá? Foca no positivo realmente. Bom, tem algumas mensagens aqui. Eu fiz uma provocação aí para o pessoal que estava na audiência, né? Falou qual que é a sua dica positiva para enfrentar essa situação. O Cláudio, né, da Jardins, ele coloca, cara, o mundo é dos otimistas. Então, inclusive em cima daquilo que você colocou aí na apresentação, tá? O Michel, né, ele coloca aqui para a gente, parabeniza você, sempre cirúrgico na motivação e positivismo, sempre focando na solução e não no problema. Nessa linha que eu estava falando, né? Quem está no comando somos nós, né? Não a crise. E o Rodrigo Abreu, que também está online aí, parabéns pelo tema e informações. Qual a sua rotina de agenda, qual a rotina de agenda que vocês recomendam para começar o dia positivo? Que leituras recomendam? E aí vale, né, para o Rogério, para nós aqui e mesmo para quem está na audiência aí. Seria legal ter essa rodada aí. O que vocês recomendam, né, de leitura, de ação para começar um dia mais positivo? Perfeito, Fernando. Rodrigo, obrigado, ótima pergunta. Eu gosto, até tentei aí, acho que até nessa onda mesmo dessa questão de positivismo, de mudanças e tal, eu adquiri o hábito de tentar me exercitar pelo menos um pouquinho a todas as manhãs, né? E entre a rotina do exercício, eu sempre estou lá com meu celular ligado no podcast, eu tento pegar sempre alguma fonte inspiradora de alguma coisa. E hoje, de uns tempos para cá, eu estou basicamente muito viciado aí no Resumo Cast, que ele traz, não sei se todo mundo conhece, mas ele traz ótimos resumos, né, em termos de 30 a 40 minutos, de livros de negócios, de insights. Então você consegue pegar grandes livros e você tem ali alguns insights interessantes. E é incrível que toda manhã eu consigo aprender alguma coisa diferente. Toda manhã eu tenho algum insight que me faz pensar, e aí tô lá, paro, dou uma pausa às vezes em algum momento, volto, que perdi alguma coisa, mas escrevo. Eu sempre tenho ali o bloco de ideias aqui no meu bloco de notas do celular, e invariavelmente eu compartilho com o Rodrigo, tive umas ideias aqui, eu vi isso aqui, pensei num exemplo. Então, assim, hoje, no meu caso particularmente, é aquilo que eu falei, você tem que eleger quais são as suas fontes confiáveis. Para mim, eu acho que o Resumo Cast eu consigo ter total controle daquilo que eu quero
que eu quero saber, total controle do assunto que eu quero e onde que eu posso me enriquecer de novas informações e insights que vão me ajudar no meu dia. Então, acho que a grande sacada é isso, é você descobrir dentro daquilo que você quer consumir, qual é a melhor opção, o que você gosta. Então, acho que é por aí. Carol? Bom dia, parabéns, Roger. Eu achei demais o tema, né? Sempre traz coisas para a gente pensar, né? Então, eu pontuei aqui duas coisas como primordiais, né? Em todo webinar, que é fugir das fake news, nossa, a gente é bombardeado por notícias, né? Ruins e que às vezes não são nem verdade. Então, eu acho isso muito importante. E do que a gente se alimenta, né? De ser perseverante, o que a gente acredita para ser feliz, né? Até o Fernando falou agora do que motiva cada um. Eu gosto muito de pensar sempre em ser grata, porque, nossa, você levantou mais um dia, você tem 2 braços, 2 pernas, você respira, você pode ir para onde você quiser, você pode criar o que você quiser de novo. Então, nossa, o tema é excelente, parabéns. Obrigado, Carol. Mayara. Fala, Roger. Fala, galera. Trouxe interações aqui do Rogério. Rogério é o campeão de corações e palmas no Instagram. É impressionante a chuva que vem de coraçãozinho e interação toda hora. Isso é muito positivo. Tá vendo? Não é? Então, é muito bacana. Da minha parte aqui, eu gostei muito quando você mostrou o departamento de marketing do Eds, gente. Achei sensacional. E a frase que fica na minha mente é que às vezes uma adversidade era tudo que você precisava para ter sucesso, né? Então, parabéns, gostei bastante. E só puxando um gancho do que o Rodrigo perguntou, do que incentiva a gente a acordar mais positivo e tal. Na minha parte, eu gosto muito de ouvir rádio. Então, de manhã, a primeira coisa que eu faço quando eu levanto, vou tomar banho e vou fazer as coisas é realmente eu vou ouvindo rádio e venho ouvindo rádio até chegar aqui ao trabalho. Então, eu já acompanho algumas notícias fresquinhas, venho escutando música que eu gosto, cantando junto, e isso já dá uma libertação. Então, quando eu já chego mais positiva, mais animada e tento começar meu dia aí no trabalho com o pé direito. É isso. Parabéns. Obrigado a todos, obrigado pelos corações, agradeço, tento aí retribuir, muito obrigado mesmo. Aqui tem mais alguma interação aí, Fernando? Não, só um recadinho da pesquisa de satisfação. Verdade. Pessoal, aí, por favor. A gente não pode esquecer aí de responder a pesquisa, né? O Fernando já está com o PowerPoint, a gente já vai mandar, já mandou, já foi, então a pesquisa já está, mandar o PowerPoint. Critiquem, elogiem, deem sugestões, agora a gente tem que realmente, como eu falei, trazer ideias novas, insights são a melhor fonte sempre que a gente pode ter de inspiração em qualquer momento da vida. E o positivismo, ele não tem que estar com a gente só no momento quando a gente precisa, né? A gente tem que estar positivo a todo momento, né? Qualquer problema, ele se torna mais fácil de ser resolvido com um sorriso no rosto. Então, acho que isso é fundamental. A gente realmente pensar dessa forma. Às vezes você não vai conseguir resolver todos os problemas, isso é fato, né? Somos seres humanos, cometemos falhas e a gente não vai ter êxito em tudo que a gente faz. Mas se você faz tudo aquilo que você faz com amor, com paixão, com dedicação, tudo, se torna o caminho mais simples e mais fácil e o melhor, tenha certeza disso, tá certo? Muito obrigado, bom dia a todos. Opa, Fernando tem uma... Pessoal, começou a vir bastante mensagens positivas agora, pessoal, né, de Congonhas aí, a Suzana, o pessoal do Senu, Renatão aí com a gente, Claudião Cirino, que já tinha comentado, pensamento positivo, sempre isso, pessoal, foco nisso aí agora, o Rogério vai fazer encerramento aí. Lembra, Rogério, que amanhã tem o webinar, né? Qual que é o tema de amanhã? A gente vai falar de inovação, né? Amanhã tem mais um webinar, a semana, como eu falei, é uma semana típica, a gente está tentando trazer uma semana realmente com muito conteúdo para vocês, né? Então, assim, geralmente nossos webinars são semanais e é um tema por semana. A semana teve webinar todo dia. Então, assim, de novo, a gente escolhe o que a gente quer. A gente podia estar aqui roubando, podia estar matando, né? Mas a gente não está fazendo isso. A gente está se dedicando a trazer informação, a trazer coisas positivas para vocês. Tá certo? Obrigado, até amanhã tem mais. Não se esqueçam, prestigiem os nossos webinars, sempre é muito bom. Muito obrigado, bom dia a todos.